no nosso horário. Somos pontuais, então. Boa noite, então, para todos. Como hoje nós temos bastante profs, cursistas para apresentar, então a gente já vai dando início aí, né? E o pessoal vai chegando aí. Então, todos sejam bem-vindos. Vamos para a nossa última reunião. Uhul, né? Para vocês, última reunião. E tem algumas coisinhas que eu tenho que passar antes da gente começar as nossas atividades da apresentação, da implementação, né? Então, para ir agilizando já, porque hoje nós temos o check-out, aí nós temos a avaliação do curso, depois tem uma atividadezinha que não precisa ser realizada neste momento. Eu vou colocar o link e vocês podem fazer depois, porque é um joguinho. Então, é bem interessante até para a gente ter como professor, né? Para a gente até poder usar depois. A gente pode testar a nossa prática daí, né? Como que foi o nosso curso. Pedindo para vocês ficarem com as câmeras abertas, convidando, né, vocês para participação com as câmeras abertas, que a gente interagindo parece que não aí assim juntinho, né, ao vivo, mas um no olho, assim pertinho, parece que a gente fica, o coraçãozinho da gente fica mais quentinho. E o objetivo da nossa reunião, né? Então, como eu já havia adiantado, é o check-out, que nós vamos fazer uma avaliação da jornada e também um compartilhamento depois, né? Das implementações que nós temos hoje aí, bastante professores para apresentar. Vai ser bem legal. Eu acho. Então, eu já vou colocar ali até o link para a gente já ir. Aí, depois que o pessoal for chegando, eu vou repetindo ali o link para quem for entrando depois. Só para a gente ir adiantando, né? Senão, nós vamos nos atrasar muito depois. Então, ó, dá uma olhadinha se dá certo, que eu já coloquei o nosso link de checkout, tá? Para vocês irem fazendo lá. Então, vou dar um tempinho, uns 8 a 10 minutinhos para vocês preencherem. E aí a gente já retorna aqui. Qualquer coisa, vão me perguntando. Boa noite, prof. Isaura, Rosélia, Francine. O povo está chegando, está chegando. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo. Desculpa o atraso, eu me atrasei um pouco no trânsito. O que é para fazer? Então, eu coloquei ali no link tá. Uhum. o nosso check-out de avaliação da jornada, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo, preenchendo. Tá bom. Obrigada. Eu estou colocando várias vezes ali, mas é para os profs que estão chegando, tá? Oi, prof, boa noite. Prof, eu vou deixar desligada a câmera, que eu estou com enxaqueca atacada e gripe, tá? Ana Paula, que coisa. E tá dando uma griparada, né? No povo, tem que se cuidar. Ana, não tem problema não, tá? Pode ficar tranquila. Obrigada, prof. Você é a Ana Paula Fone. Ah, tá. Eu estava vendo se você tinha apresentação hoje. Prof, não tem apresentação hoje, eu apresentei semana passada, tá? Eu já anotei aqui você. Porque
porque tá com a vozinha, né, bem tadinha. Diga, dona Francine. Professor, eu não coloquei o meu nome ali, acabei me esquecendo, mas eu tenho que apresentar hoje, tá? Se puder colocar aí. Misericórdia, vocês querem? Será que vai caber todo mundo hoje? Ah, vai ter que caber, a gente vai dar um jeito, igual coração de mãe. Então tá bom. Vai ter que dar um jeito aqui. Nós vamos agilizar aí nosso tempinho em tudo que nós temos que responder e fazer. Não é muita coisa, não. Tô colocando o link lá pro pessoal que caiu a internet, tá, galerinha? Quer dizer, profs. Desculpe. A gente chama os alunos de galerinha. Esquece. Mas são uma galerinha também. Mais experiente nós somos. Professora, tá me ouvindo, prof? Peraí, pode falar. É que meu... Caiu minha internet, prof. O que eu tenho que fazer ali? Então, você tem o link? Sim. Tá, postei de novo ali qualquer coisa. É uma avaliaçãozinha, um check-out. Entra ali no link e preenche. Tá. As perguntinhas ali que eu tô dando um tempinho para o pessoal fazer, a gente já foi se adiantando um pouquinho. Como tem bastante profs hoje para apresentar, a gente já foi se adiantando. Tá bom. Quem mais que foi chegando agora? Que não tem o link. Prof, eu de novo, ali daí a hora que eu clico na atividade, aparece o número 1 e daí aparece pares, eu digito uma palavra, e daí? Ué, você tá no link. Eu também não estou sabendo fazer isso ali. Não, aparece não, então estarei. Esqueçam. Esqueçam, porque esse aí é para depois. Não é esse, prof? Eu adiantada já. Tá. Ansiedade. Ansiedade. De querer fazer as coisas aí, ó, viu? TDAH. Ó, vou colocar ali de volta. É bom que agora tá todo mundo aí, então vai todo mundo ouvir a mesma coisa. Agora vai dar certo. Tá bom. É um Forms agora. É um Google Forms. Deu?
Tudo bem aí, pessoal? Se precisar ajuda, só falar. Professora? Oiê? Quando eu tento mandar, não vai. Fica todo momento eu perguntando se eu não sou um robô e não vai. Ué? E minha internet tá boa, eu tô conseguindo falar. Vou tentar mais uma vez, já é a terceira vez. Aparece Nossa. assim, ó. Nossos sistemas detectaram algo em comum. Eu coloco não sou robô. Ah.
Aí volta de novo naquela tabela, mas já está com todas as minhas respostas. Ó, daí eu clico, daí não deixa aí. Alguém mais está com esse problema? Eu também, daí o meu disse restauração, algo assim. E daí tentei de novo, aí agora abandonei. Porque tá bem longo, né? Tá, bem longo. Ó, eu tentei colocar no meu computador e puxar do meu. Ver se vocês conseguem. Senão a gente vai tocando a reunião e vocês vão tentando. Só a Liliane não conseguiu, tem mais alguém que não conseguiu? Eu puxei agora, eu baixei no meu computador e daí. E eu não fiz pelo computador, eu fiz pelo celular também, que eu não estou com acesso ao computador, não sei se. Tá, então, eu vou dá para ficar no computador? ver se vai dar certo. Eu enviei de novo, Liliane, tenta lá. Eu baixei no meu computador e daí eu copiei o link para enviar como link também, agora diferente. Vê se dá certo de repente agora. Diga, Liliane, pode falar, prof. Prof, então assim, ó, eu acho que eu achei o meu problema aqui. O meu é porque faltava, tipo, uma das bolinhas ali tinha selecionado e não ia. Agora fiz ali e verifiquei que ele retornou. Será que não é isso, prof? Pode ser. Pode ser. No caso, a prof. Rosélia, será que não era isso também? A Rosélia saiu, acho que ela foi, entrou já de novo. Já descartou aquela lá. Não, o meu é que eu mandava enviar porque ele não foi para a última página. Agora eu atualizei, ele está indo para a última. Ele só foi só até. Ele não chegou à página 5. Ele não tinha atualizado. Daí, se faltar uma, não vai. Agora veio a página 5. Mas não estava aparecendo. É que a internet está demorando mesmo, né, hoje, né? Todo lugar, Paraná inteiro. Aí, pessoal, coloquei mais um link lá para vocês, que primeiro foi o checkout, tá? Agora é a avaliação do curso. Então, o primeiro link é o checkout que vocês estavam fazendo já, quem já estava aqui, né, desde o comecinho. Quem chegou depois também, porque foi um pouquinho confuso ali a parte do link. E para quem já estava fazendo, agora eu já coloquei também o outro, que é a avaliação do curso. Assim, nós vamos agilizando essa parte. E aí, nós já vamos começar as apresentações. Porque enquanto vocês estão preenchendo aí, tem no caso, nós vamos recapitular um pouquinho, né, o curso, a jornada toda, né,
como é que foi a jornada, que a primeira reunião, inclusive, não sei se vocês lembram, foi que vocês falaram algumas palavrinhas, daí abriu uma caixinha de presente, aí dentro dessa caixinha, não, vocês escolhiam um número, e aí vocês falavam uma palavra. E alguns, que eu dei uma olhadinha lá, falaram as palavras, que eu não vou ficar falando, para não dar spoiler, para ver se alguém lembra qual é a palavra que falou. O prof que chegou agora, nós temos 2 links para preencher lá. Ok, prof. Você tem aí, prof, os links? Quer que eu compartilhe de novo? Ele não aparece, né? Que a gente tenta depois. Se puder compartilhar, eu agradeço. Vou colocar aqui, só um pouquinho. Já estou colocando. Diga, Isaura, prof. O meu não estou conseguindo mandar, professora Lucilene. Não sei, não está indo. O meu primeiro ali, sabe? Do check-out. Agora eu vou tentar fazer a avaliação do curso. Vamos ver. Vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Uhum. Dá uma atualizada na página. Eu estou atualizando, mas não sei, não está indo. Não atualizou? Chega até a pergunta que você tem que avaliar e dar sugestão no curso, no teu? O meu está na página, eu acho que está na penúltima página, Rosélia. Ah, então, você tem que tentar umas 3 vezes, daí entra. O meu não aparecia a última página. Tá, 3 vezes, você diz... Tenta enviar, daí ele aparece. Tá, já. Obrigada. Ó, prof, que chegou depois. Um link é de avaliação, um é do check-out e um é da avaliação do curso, tá? Ok, apareceu aqui. Apareceu? Qualquer dúvida vai perguntando, tá, Lisa? Sim, obrigado. Nada. Então, quando vocês vão fazendo aí, eu vou falando aqui. Então, recapitulando, o R1, que foi a primeira reunião que vocês tiveram, foi do acolhimento, cada um falou um pouquinho, né, sobre o que trabalha, o que faz a escola. Depois, também eu estava falando das caixinhas de presente, que tinha uma palavrinha que vocês iam falando para essas caixinhas de presente, que eu vi várias lá, não sei se alguém lembra. Lembra as palavras que vocês falaram? Tanta palavra bonita que saiu. Fala, Isaura. Prof, eu não me lembro da palavra que eu mandei. Não lembra? Você vai dar cola para nós, não? Não posso dar cola. Ixi, mãe, eu não marquei, porque foi assim ali tudo conversando, estava gostoso. Eu acho que a minha foi criatividade. Criatividade, prof? Vamos ver. Você sabe que quem acertar a palavra vai ganhar uma surpresa, né? Ah, professora, não fale. Eu acho que eu coloquei criatividade. Pois é. Então. E vamos ver. Nossa, só a Rosélia que lembrou da palavra? Eu acertei? Vamos ver, Rosélia, vamos ver. Surprise. Todo mundo vai ficar sabendo lá no WhatsApp. Aguarde as novas notícias. É que eu sempre uso essa palavra. Já é sua, né? Ah, esperteza. Então, aí, a R3, vocês trabalharam o perfil do estudante e o professor. A cultura do erro, que inclusive tem alguns, né, que eu estava olhando lá, avaliando os trabalhos de implementação, que colocaram e fizeram, né, esse título, trabalharam esse título. A situação do engajamento, que daí vocês, as situações, né, que daí vocês tiveram uma primeira parte, depois na reunião 7 vocês continuaram, né. Aí foi o
o desengajamento, segunda parte. No meio disso, teve a reunião 6, que foi as boas práticas. Depois, a reunião 8, que foi a autoavaliação. A 9, que foi um feedback. A da semana passada, que foi a reunião 10, que nós comentamos um pouco sobre como evidenciar as novas aprendizagens e aprendizagem. E também teve um compartilhamento de implementações. E a última, que é hoje, a feedback e o compartilhamento. E aí, meus formandos que eu adotei da outra professora, estamos todos felizes, porque chegamos à reta final. Que bom, né? Terminar, concluir uma etapa. Para a gente é tudo tão corrido, né? E aí, como estamos? Tá indo aí? Tá andando a máquina? Como é que tá? Estamos respondendo lá e pensando na palavra. Ah, é? Agora ficou curiosa, né? Prof. Ah, Clarete, não lembro. Clarete não lembra, é difícil a gente lembrar. Pronto, pessoal? Conseguiram? Prof, quase lá, estou quase terminando. Tá. Já vamos começar a ajeitar aqui.
Então, as nossas apresentações, que nós vamos começar com a Gesiel. Fala, prof. Liliane. Prof, depois se eu pudesse ser a próxima, que era para me apresentar na outra aula, né? Não deu tempo. E aí eu não tinha terminado. Quer começar? Tá pronta? Não, iniciei a minha colega. Ai, gente. Não, tu quer começar? Começa. Cadê a Gesiel? Gesiel. Eu acho que ele está por aí, prof. É o Gesiel. Cadê o Gesiel? Cadê? Ele não está na lista, não. Ele não está ali. Eu vi que ele não estava fazendo a chamada ali, mas eu achei que ele tinha caído a internet dele. Diga, Francine, prof. Bom, se ninguém ia apresentar, posso apresentar eu? Vai, a Liliane deu para trás, né, Liliane? Não, eu até iria apresentar, mas daí como a prof tinha chamado ele primeiro, vamos deixar ele primeiro. Então vai a prof aí, daí eu sou a próxima. Para mim, tudo bem, né? A gente tem que passar pela tortura de qualquer maneira, então tudo faz. Eu gosto de, quanto mais rápido, melhor. Mas não tinha uma lista que a gente preencheu com a ordem da apresentação? Não, exatamente, mas daí a professora chamou as duas pessoas. Não, é que assim, gente, deixa eu explicar. A professora Liliane, ela era para apresentar na aula passada, não deu tempo, nós passamos quase 10 minutos da reunião. Então, eu deixei ela para hoje. Como o professor Gesiel não está, eu chamei a professora Liliane, então, que ele seria o primeiro da lista. Então, eu chamei ela porque ele não está, já que era para ela ter apresentado a aula anterior. Entenderam? Só por isso. Mas, ô Francine, você não tem teu nome aqui, meu amor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos indo, tá? Vamos tocando o barco. A hora que der um jeitinho, lá no final, a gente coloca. Beleza? Prof, então faz favor para mim aí de apresentar aqui, daí eu abro aqui e já relato? O teu, quer que eu vá lá na tua, né? Eu tinha esquecido. Só um pouquinho que eu já abro aqui, tá? Ótimo. Professora, eu sou a qual na lista? Tem essa letra? Tem. Eu vou compartilhar para vocês, aí vocês vão acompanhando, fica mais fácil. Tá. Só um pouquinho, mas eu já vejo aqui. Você colocou teu nome lá, Salete, na lista? Ah, tá aqui, ó. Sim. Uhum. Você é quinta. Tá bom. Tá? Você é quinta. Professor, eu apresentei semana passada, né? Meu nome está aí no de hoje, mas eu já apresentei. Ah, então beleza. Então nós encaixamos a Francine. Aí, ó, viu? Final, tudo dá certo. Obrigado, Alessandro. Prof, você vai pôr o Padlet lá para a gente avaliar a apresentação. Avaliar, não. Comentar? Vou sim. Só estou arrumando o slide da nossa colega aqui e já vou colocar. Liliane, você quer que vá lá no mapa para você? Sim, prof, que fica mais fácil. Agora eu já deixei organizado. Tá bom. Por favor. Aí. Pode começar. Então, vou iniciar aqui. Então, eu me chamo Liliane Rosatibes, resido em Palmas, Paraná, sou pedagoga no Colégio Santa Catarina, em Coronel Domingos Soares.
E agora, saía há 2 semanas, também estava de pedagoga no Colégio Padre Ponciano, aqui em Palmas. Mas aí, por opções e surgiu umas propostas, eu fui para o município, no outro período. Então, eu reduzi a carga horária do Estado. Fiz a implementação, como sou pedagoga, não fiz assim diretamente em sala de aula, mas criamos um projeto. Esse projeto a gente executou e executa ele no Colégio Santa Catarina, em Coronel Domingos Soares. Tá dando para ouvir bem, prof, porque eu coloquei um fone. Tá. Os objetivos, então, era desenvolver ao educando o senso crítico e criativo, reduzir a taxa de alunos infrequentes, estimular o protagonismo infantil. Então, o que nós pensamos? Organizamos um projeto. Nesse projeto, fizemos pontuações. A cada turma que fizesse tal atividade, organizávamos as atividades específicas, inclusive uma das diariamente, assim, que a gente segue ali, é o uniforme. Tais dias da semana, os professores regentes analisam e verem a quantidade que vieram de uniformes e vai contando uma pontuação. No final do trimestre, eles vão ter uma premiação, uma bonificação. Sendo a bonificação, às vezes, atividades diferenciadas com brinquedos infláveis, que a gente já fez, viagens ao cinema, né? Porque como é interior, né? Eles gostam, e daí, como não tem ali na cidade, a gente se organiza ali e faz conforme as turmas e o andamento seja da pontuação maior, é o que ganha o prêmio, né? Então, a cada incentivo deles ali entre si, eles vão melhorando, vão desempenhando e a gente se organiza para as premiações. E isso ajudou bastante para a vinda deles à escola, né? A infrequência. As estratégias que utilizamos, que nós adotamos as metodologias ativas, colaborativas, em nosso projeto temos a gamificação, que hoje é muito usada, a qual relacionamos ao conteúdo com as práticas, né? Jogos, quizzes, plataformas, tudo que a gente podia fazer as adaptações, nós estamos ali enquadrando elas. Eu estou acelerando um pouquinho para nós não atrasar tanto. Descrição. O projeto de Olho no Futuro será trabalhado de forma interdisciplinar, integrando todas as propostas, a fim de produzir um trabalho completo sobre os temas. Cada turma escolhe um nome, uma cor e aí representa o mesmo. E será premiada a turma que realizar com excelência as atividades, né? Que aí a gente vai subindo as etapas lá, as pontuações. Os nossos resultados alcançados. Então, o nosso projeto desenvolve maior engajamento e participação dos alunos, professores, funcionários. Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista que as notas da maioria dos alunos foram boas nas avaliações que ocorreram após o nosso início do projeto, né? Porque daí eles desempenharam, eles queriam participar, queriam sempre estar enquadrados ali, engajando mais, né? Tanto os nossos alunos quanto os nossos professores, que nós também temos bastante falta de professores, então ali foi um incentivo, porque aí a gente leva alguns professores juntos, né? Nessas premiações, os regentes ali, a gente se enquadra e vê quem mais se destacou. Eu tenho uma fotinho só do geral, que a gente fez uma atividade com eles, agora por último, era a realização dos mapas, dos estados, na verdade. Aí, um exemplo. Ali, se eu não me engano, essa turma era do 9º ano, não me recordo bem se era 9º ou 8º, acho que é o 9º. E cada turma pegava um estado lá. Ali, essa era do Pernambuco. Eles criaram o mapa, desenvolviam a história. Por exemplo, o que era mais criado lá no Pernambuco, a comida, comidas típicas, o básico, simples. E aí eles faziam a apresentação para nós. E aí o qual se destacou mais, que a gente teve mais do que um, né? Foram vários, porque aí a gente está se organizando e alguns já receberam a premiação e assim sucessivamente. Ali eles estavam organizando, geralmente a forma com que eles faziam na prática ali era materiais descartáveis, a maioria das coisas que eles usaram, de todas as turmas. Essa já era uma das evidências ali. A prof retorna lá, fazendo um favor. Sobre nossa reflexão final. Então, ao conectar os conteúdos à vida dos alunos, a aprendizagem significativa, estabelecer uma ponte entre a teoria e a prática. A implementação foi o encontro das necessidades dos estudantes, pois a retomada dos conteúdos fazem com que os mesmos venham sanar
as dificuldades e também servem para dar sequência aos conteúdos que vêm em seguida. Então, assim, foi uma forma que a gente conseguiu fazer com que o aluno engajasse mais ainda, prof. Devido às bastantes dificuldades, por ser interior, por ter dias chuva, muito frio, não vem um aluno, então daí eles ficam naquele impasse de querer vir para a escola para finalizar o projeto, porque eles estão participando de toda aquela situação. E como também falei ali que ela é do interior, tem dias que não, quando chove muito, o ônibus não passa. Mas aí a gente vai lá, analisa com o professor e não vai deixar aquela turma com a dependência ali, né? Então a gente já dá uma análise e faz uma outra forma de apresentação, atividades para eles ali, para poder render, para daí eles continuarem participando, para nós não prejudicarmos eles, né? Devido ao mau tempo. Prof, era sobre isso a minha apresentação. Tá bom? Muito obrigada. Eu espero que deu para entender um pouquinho. Fui no meu máximo. Deu sim, nossa, que legal. Parabéns, prof. Liliane, muito bacana. Obrigada, prof. Bem legal mesmo. Que bacana ir lá e assim, acudir os alunos, né? Nossa! Isso, e daí o que a gente... Nós já havíamos pensado várias formas, né? E aí aproveitamos esse momento aí, daí eu falei, não, então vamos focar e vamos puxar para esse lado do engajamento aí, que foi 2 toques para os alunos se deslocarem e virem mais para a escola, né? Então a nossa frequência subiu bastante. E é uma boa de uma opção, porque aí você pode adequar conforme as atividades ali, né? De cada turno, o rendimento. Nossa, coraçãozinho ficando feliz, né? Nossa, a gente nunca imagina isso aqui em Curitiba. Para a gente é tão distante. Mas entendo, legal. E por ser um colégio do interior, assim, né, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas nós nos adequamos e vamos em frente, né, para chamar nossos alunos, para ter um futuro brilhante pela frente. Muito legal. Parabéns pelo esforço e dedicação. Vamos, Obrigada, então, continuando. A Gilmar, então. Vamos lá. Gilmar, você é a segunda. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou aqui. Qualquer coisa que precisar, só falar, tá, Gilmar? Só me diz aí se vai aparecer para vocês. Sim, tudo ok. Certinho. Tá. Bom, deixa eu começar aqui. Então, eu sou Gilmara Mel, eu trabalho na escola em tempo integral aqui em Castro, Colégio Amélia, e meu engajamento foi como diretora auxiliar. Então, eu usei uma prática de uma professora nossa que a gente tem lá, excelente, para apresentar o trabalho dela, o que ela fez com as turmas dela. Vou colocar aqui o trabalho que ela fez foi um trabalho interdisciplinar entre as turmas de 6º ano e a turma do 1º ano do farmácia, do técnico de farmácia que nós temos. Então, qual que foi a proposta dela? Como a gente tem essa turma de farmácia, né, e o objetivo é preparar eles para o mercado de trabalho, a professora propôs que eles fizessem uma apresentação, um trabalho junto com o 6º ano. Então, primeiramente, eles fizeram uma palestra para o 6º ano, tentando conscientizar eles a questão da higiene, como eles ficam em tempo integral, então tem que ter todo aquele cuidado com a sala de aula, que eles passam muito tempo na escola, né? A importância de cuidar do banheiro, de cuidar da higiene pessoal, da limpeza da escola também. Então, primeiramente, eles fizeram um trabalho de conscientização e a professora apresentou, junto com os alunos, quais seriam as consequências caso a higiene não fosse, essas etapas aí de higiene não fossem seguidas, tanto para eles quanto para o ambiente. A segunda etapa dela, os alunos de farmácia, juntamente com os alunos do 6º ano, eles coletaram micro-organismos pela escola, na sala de aula, na escova de cabelo, nas maçanetas, nos celulares, nos tablets, computadores. Então, eles as alunas e os alunos da farmácia saíram com os alunos de 6º ano fazendo essas coletas de micro-organismos. Após a coleta dos micro-organismos, foi para a parte da análise. Então, os alunos de farmácia deram ali se eu não me engano, foram 2 semanas.
que aqueles micro-organismos passaram pelo processo de análise, eles analisaram, deixaram ali não lembro como é que fala o processo. Eles deixaram ali, né executando ali as bactérias para que elas se formassem, né? Fizeram as análises dos micro-organismos e a próxima etapa foi apresentar para as turmas de 6º ano os resultados daquilo que eles coletaram. E foi aí que, assim, foi o que mais chamou a atenção para os alunos de 6º ano. Primeiro foi a parte da coleta, que para eles foi o máximo, eles saírem com o algodãozinho, o cotonete coletando pela escola. E a parte da apresentação dos resultados, porque eles não imaginavam que embaixo da unha, que na escova de dente, que no celular teriam tantos micro-organismos assim. Então, depois dessa parte da análise, foi feita a apresentação para os alunos, foi chamado os alunos de 6º ano, e novamente a turma de farmácia fez lá a apresentação, uma nova palestra para eles, apresentando os resultados dos micro-organismos. Qual foi o objetivo da professora? Então, foi a prática do protagonismo mesmo, tanto da parte dos técnicos em farmácia, a questão ali da oratória, né, apresentação em público, domínio de conteúdo, quanto no planejamento e na execução das etapas, porque a professora planejou junto com eles o que seria feito e eles executaram através da palestra, através da coleta dos micro-organismos, a análise e depois a apresentação dos resultados. Então, trabalhando isso, foi posto em prática bem a questão do protagonismo do aluno mesmo, a questão da responsabilidade, da autonomia e a execução das etapas e das tarefas. Não só os alunos de farmácia se sentiram engajados, como os alunos do 6º ano também se sentiram importantes em estar recebendo aquela atenção e depois em estar recebendo o feedback daquilo que eles participaram. Então, foi muito importante para eles participaram, porque eles participaram de todo o processo junto com os alunos de farmácia também. Tanto uma turma quanto a outra gostou, né? Se sentiu realizado ali, gratificante pelo se empenhar. Oi? Tanto uma turma quanto a outra se sentiu engajado e ambas puderam aprender, tanto o técnico de farmácia quanto o 6º ano. E aqui tem as imagens, deixa eu ver, de como foi as etapas. Então, aqui as imagens das palestras, né, da primeira parte, que foi a palestra dos alunos da farmácia, as 3 primeiras de cima. As fotos de baixo ali são as imagens do feedback dos alunos de farmácia para o 6º ano, já com os resultados. Aqui tem a imagem da coleta, né, os alunos coletando ali os micro-organismos. O nome do projeto era O que os olhos não veem, o corpo sente, e o resultado ali que foi apresentado para os alunos em cada uma das... Se eu não me engano, esse potinho que está ali é da bochecha de um aluno que foi coletado e o resultado que foi apresentado para eles depois. Seria isso, professora. Muito bem, prof. Gilmara. Parabéns. O que eu tenho para dizer de tudo isso, que eu estou extremamente orgulhosa da minha professora, porque foi que legal. Gratificante ver um profissional assim se dedicando a fazer um trabalho desse e se preocupando em organização, em colocar o aluno como protagonista, os alunos, né, como protagonistas de todo o processo mesmo. Então, assim, para mim foi muito gratificante ver o empenho dela enquanto profissional e dos alunos também. Sim. E a participação dos menores, né? Eles se sentiram... Nossa, para eles foi um dia de festa. Sair coletando pela escola os materiais e depois eles receberem o feedback, né? Daquilo, daí eles viram realmente, né? A questão do micro-organismo mesmo. E a prática em si, né? O quanto é importante, porque existe muito micro-organismo, né? No nosso ambiente. Muito legal. É isso. Parabéns. Bem criativo até. E unir também, fazer interdisciplinariedade. Bacana. Isso aí. Fale, prof. Isaura, diga. Você levantou a mão? Não, é só uma curiosidade, né? Diga. Mas é bacana o trabalho dela, até eu tive vontade de pesquisar qual que tinha mais, que tinha mais, assim... Contaminação? A bochecha. A bochecha, né? Bochecha. A bochecha foi o que tinha mais contaminação. Por incrível que pareça, a gente achou que seria a unha, ou até o celular, né? Muito, mas o que a gente teve mais foi a bochecha.
Olha só, que interessante, viu, prof? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É verdade, é a boca mesmo. Já fiz algumas. Então, agora, diga, prof. Francine. Eu só ia fazer uma contribuição, porque sou professora de Biologia e Ciências, né? Não corrija se eu falei alguma coisa errada, então. Não. Eu só ia falar que, assim, a gente convive muito tranquilamente com várias bactérias, né? Então, ela vai estar... a gente tem mais célula, mais bactéria do que célula. Então, ela vai estar na boca, fazendo o equilíbrio. Não necessariamente as bactérias sejam ruins, na verdade... Quando elas estão em equilíbrio, acabam sendo protetoras, né? Porque elas estabelecem ali uma flora bucal, até evitando assim, outras doenças. A gente tem a flora intestinal, as mulheres a flora vaginal. Então, na verdade, a gente convive muito bem. Então, não significa que seja mais contaminada, que a gente está todo mundo doente. Muito pelo contrário, a gente convive super bem com as bactérias. Só isso que eu queria falar. O foco mesmo era a questão da higiene, né? dos alunos. A gente queria pegar bem o ponto da questão da higiene, sabe? Do cuidado deles com a escola, com o banheiro, do cuidado deles com a higiene pessoal. Então, a professora usou desse argumento ali para trabalhar com eles, para puxar eles mais essa orelhinha do 6º ano mesmo, porque eles são pequenos. Então, muitas vezes a referência é mais na escola, que às vezes até mesmo em casa, né? Então, e tem que lembrar também que essas coisas... para puxar... Não tão bem, né? Comem, e daí, se não tem, daí prolifera até... questão aí das cáries, acho que o professor tenha falado alguma coisa assim nesse sentido também. Mas era só criança pequena, né? Criança pequena o tempo todo. Compartilha garrafinha, pirulito, né? Tudo assim. Vamos lá, então. Agora é a prof. Ana Paula Poletti. Prof. Ana Paula, está presente? Eu não vi a prof. aqui, Ana Paula. Eu não sei, acho que a Ana não está. Eu não vi ela ali. Pode ser que esteja. Ela estava, prof, mas se eu não me engano, ela caiu, eu acho. Então, é isso que eu estou percebendo aqui, porque parece que eu vi o nomezinho dela ali. Vamos esperar, então. Vamos seguir, tá bom? A Roxana. A Roxana. Tá aí a Roxana? A Roxana eu não vi, não. Desde o começo eu não vi ela. Essa eu não vi mesmo. Então, seguindo. Vamos para a Salete. A Salete eu vi. Prof, você compartilha para mim? Pode compartilhar? Compartilho, sim. Só um pouquinho. Só um pouco. Carol. Oi. Prof, pode... Eu vou colocar lá, daí pode começar, tá bom? Só um pouquinho. Então, meu nome é Salete, né? Eu trabalho em Piraquara, na Escola Gilberto Alves do Nascimento, e a minha implementação foi com os 6º anos. Então, os objetivos de aprendizagem foram utilizar uma estratégia diferenciada para abordar um conteúdo, engajar os estudantes, potencializar a criatividade, a habilidade e a criatividade do estudante. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Que eu trabalhei com eles? Eu trabalhei a produção de poemas, né? E antes disso eu iniciei com uma atividade disparadora, né? Que eu levei eles e tentei fazer o layout, né? Que a gente estudou em sala, mas aí como é muito aluno, então ficou difícil. Então eu tirei eles para o pátio, né? Então eu distribuí um chocolate para eles primeiro
E depois, eu já levei uma caixa encapadinha com eles lá, bem bonitinha, né? Coloquei eles em F no pátio, tentei organizar ele nesse sentido. E depois um outro chocolatinho com uma palavra escrita. Então, cada chocolatinho, cada aluno pegou uma palavra escrita, né? Eu utilizei a estratégia de trabalho em pares, jogo teatral com mímicas para apresentação. Então, quando a gente voltou para a sala, eu apresentei para eles uma quadrinha, né, junto com uma aluna, com mímicas, né? E daí eles teriam que também, pelo menos de uma estrofe do poema, apresentar com mímicas para os colegas. Então, foi muito divertido, assim, muito interessante, né? Porque tinha palavras, assim, que era difícil deles apresentar, então eles se divertiram bastante, né? Tentavam fazer vários gestos e até um foi representar o banco da praça, ele pegava no colo o outro, tentava balançar. Então, foi bem divertido, né? Ver eles fazer esse trabalho. Todos participaram. E os resultados alcançados foram muito satisfatórios, o empenho na atividade, o engajamento deles, porque foi uma coisa diferente, né, para eles. Eu acredito que eles... Eu achei que, claro, que teve a parte da vergonha deles. Tinha um que, eu estou com vergonha, mas o outro, não, vamos, ajuda. Eles acabaram se ajudando, faz assim. Eu falei, então vamos ajudar o colega que está com dificuldade. Como é que a gente pode representar essa palavra, né? Então, houve bastante aprendizagem por parte deles, e eles, no relato deles, colocaram que foi, assim, gratificante que eles participaram e foram perdendo a vergonha também, porque tiveram que, né, fazer o gesto, a gente acabou fazendo com que eles perdessem a vergonha. Eu achei, assim, que foi bem produtiva a atividade com eles. Todos participaram, e eu achei, assim, que houve aprendizagem, até falando para eles que a gente, né, representa não de uma maneira só as linguagens, né? São diversas maneiras, né? E a gente acabou utilizando ali o jogo teatral, onde eles utilizaram na linguagem do poema, usaram outra linguagem para apresentação. Então, foi bem interessante todos participaram. Então, esse foi o meu trabalhinho com os 6º anos. Que bacana! E eles se interessaram, né? Interessaram. Uhum. Tudo porque envolveu o chocolatinho. Sim. E eu tirei bastante foto deles, prof, mas eu me embanando ali naquela parte de colocar, sabe? Ali eu tenho dificuldade. Então, eu coloquei só algumas fotinhas deles ali, porque eu não sei pôr o resto das fotos. Então, o que eu consegui pôr ali, eu coloquei daí. Uhum. Bem bacana. Parabéns, prof. Salete. Bem legal. Deixa eu passar a fotinha aqui. Se quiser mostrar ali, professor, as fotinhas, tem umas fotinhas deles ali. E ali, eles fazendo gestos, ali foi a atividade disparadora fora, né? O chocolatinho, e ali a produção do poema. Eles todos lá, em círculo, fazendo a mímica. Isso. Bem legal. Bacana. Obrigada. Legal essas atividades. Piazada gosta. Então tá. Então agora vamos para a Simone Terezinha. A Simone também vi ela. Estou aqui. Eu gostaria que você pudesse, por favor, apresentar para mim, que hoje eu estou só no celular, não estou nem enxergando direito. Eu lembro. Você tinha comentado. Então, eu nem vou ler o slide. Eu vou, na verdade, só falar mesmo. Tá, mas eu vou colocando e daí você vai falando aí que eu vou colocando para os prof ver aqui para a gente assistir. Ok. Então, eu sou a professora Simone, né? Sou professora de matemática, sou do núcleo de Curitiba, trabalho no bairro do Cajuru, na escola estadual Professor Nilo Brandão. E a minha implementação, na verdade, eu fui mudando durante o decorrer das nossas aulas. Eu comecei achando que ia trabalhar com a educação financeira e acabou que eu trabalho com uma turma assim, que estava muito desengajada. Aí eu resolvi fazer, foram nas últimas aulas, né, que a gente falou sobre autoavaliação. Daí eu vi que ali, na verdade, naquela turma, a gente precisava fazer um trabalho dessa forma.
né? Todos os professores reclamando que os alunos estavam desengajados, que a gente não tinha nenhum aluno referência na sala. Pense assim, você não ter um aluno que você pegue o caderno e que você que esteja com o caderno todo em dia, sabe? Então eu estava muito preocupada com isso, porque a gente ouve as reclamações, mas muitas vezes a gente não toma uma atitude, né? E eu percebi que precisava dentro daquela sala. E aí, então, nós paramos, eu fiz um questionário para eles, né, com 10 perguntas, onde eles tinham que responder realmente sobre a autoavaliação. Se ele estudava em casa, se ele fazia as tarefas, se ele usava as plataformas. Foram 10 questões. E aí, então, depois desse trabalho, né, junto da matemática, então, nós organizamos essas respostas, né? Aí eu dividi a turma em 10 equipes, cada equipe com 4 estudantes, né? A gente tem turmas com 41, 42 alunos no 9º ano. E aí, então, cada 4 alunos, eles pegaram uma das perguntas, organizaram em tabelas, fizeram gráficos de barras, né, de colunas, de setores, e aí cada equipe pôde apresentar depois. Então, eles apresentaram e verificaram quanto por cento, também trabalhamos porcentagem, né, tudo isso. E aí eles foram analisar, então, as respostas, né, quanto por cento não estuda em casa. E aí analisaram as respostas, apresentaram os gráficos, usamos o Excel também, e aí eles questionaram se aquelas respostas realmente condiziam com a realidade. Então, a equipe falava na frente, e daí a turma também respondia. O que eles achavam? É isso mesmo que acontece, então, né? Se realmente a turma não estuda, o que está acontecendo? Por que eles estavam tão desengajados? E eu percebi que depois desse trabalho, parece que já houve uma mudança na turma. Assim, eles, sabe, parece que eles pararam para pensar realmente. Eles, né, por causa dessas perguntas, desses questionamentos, dessas apresentações, eles começaram a pensar, puxa, realmente, né? Eu não estou fazendo a minha parte, né? Alguns disseram. Eu não estou, né? A gente precisa mesmo fazer a nossa parte, né? Então, porque às vezes ninguém nunca parou, acho que, para conversar com eles, assim, porque eles são muito agitados né? E não sei, às vezes a gente até abandona mesmo, né? Não devia, né? Desistir deles. Mas parece que tem turma que ninguém, assim, parece que tem interesse, né? Em querer realmente ver o que está acontecendo, né? E aí, então, eu achei bem interessante, assim, alguns estudantes que, né? E a maioria depois deles, né, vieram falar que realmente nunca ninguém tinha parado para ouvir ou para perguntar o que será que está acontecendo, né? Então, o meu relato, eu acho que é esse, né? E eu acho que realmente a minha reflexão final ali é que realmente era levar o aluno a refletir. Será que é só o professor que é responsável pela aprendizagem? Quem que é responsável, né? Daí até nós comentamos, é como um médico, né? Você vai ao médico, o médico prescreve o tratamento, se você não fizer, né? Não vai adiantar, não vai resolver, né? Então, que realmente o professor tem o seu papel, o estudante também, então que nós juntos, né, junto com a família também, é assim que a gente vai melhorar a aprendizagem. Foi esse, então, o meu trabalho. Aí eu coloquei as fotinhos ali, ó, tá? Eles em as equipe. evidências, Uhum. Bem legal, professora Simone. Nossa, um trabalho de resgate, né? Porque eu não sei, eu como professora de sala de aula também eu vejo assim que parece que nossos alunos esqueceram dos cadernos, parece que eles não querem mais ter caderno, ter o conteúdo certinho, organizadinho. É bem legal esse resgate, bem bacana. A gente comentou bastante durante as aulas, eu faço uso dos carimbos também. Pego uns personagens que eles gostam lá, e eu perguntei para eles assim, o que vocês acham? Porque muitos realmente, o caderno é uma coisa que você não entende, né? Eu falei, o que vocês acham? A gente continua com os carimbos? E eles, sim, eles querem que a gente distribua os carimbos para valorizar, né? Então, realmente, a gente não desistir, né? A gente sabe que é difícil e às vezes a gente está cansado, exausto, mas assim, se o professor desistir, daí aqui a gente está mostrando que eles fizeram o gráfico no papel, né? Usando, e depois nós comparamos com o gráfico que foi feito no Excel. Legal. Bacana, parabéns, prof. Muito legal. Obrigada. Bem bacana mesmo, show de bola. Então, agora nós vamos para a Clarete.
Oi, professora, aqui estou. Então, eu sabia que você estava aí. Estava escondidinho. Você vai compartilhar o meu também, professora? Compartilho. Aqui a gente só não distribui dinheiro, igual o Silvio Santos, falecido. Agora acabou a distribuição de dinheiro. Agora, mas o resto a gente tenta fazer. Então, vamos lá. Então, o meu grupo, eu sou Clarete Pereira, trabalho na Escola João Cândido Ferreira, Dr. João Cândido Ferreira, aqui em Toledo, núcleo de Toledo, e tem um 8º ano também, que é bem complicado, um 8º ano que é bem desleixado com os cadernos e desleixado com o uniforme, mas eu estou, graças a Deus, conseguindo colocar eles no ritmo. E eu trabalhei com eles a notícia. Foi trabalhado com eles primeiro, eu trabalhei as características da notícia, onde, quando e por quê. E eu trabalhei com eles as crianças que foram encontradas na selva, as crianças que foram encontradas na Amazônia lá, que os índios, aqueles indígenas que se perderam. Primeiro eu trabalhei com eles essa notícia. Aí vemos todo o que era a notícia, o que era a reportagem, porque tem uma diferença entre notícia e reportagem. Então, mostrei para eles a notícia, depois mostrei a reportagem, e nós fomos trabalhar a notícia. Eu trabalhei com eles a cultura do erro. Então, o objetivo era reconhecer e compreender as características e estrutura de uma notícia, trabalhando a cultura do erro. Quando eu trabalhei com eles sobre as crianças perdidas na mata, eles fizeram o texto. Eu li a notícia para eles, passei no Educatron também as imagens, e eles fizeram uma notícia. Cada um fez a sua maneira. Depois, eu passei os slides da aula 42, para falar que todos somos iguais também perante os indígenas, e que se fosse pessoas citadinas, não ia conseguir sobreviver os 40 dias na selva. Então, somos todos iguais perante a lei. E aí eu distribuí imagens, eu imprimi algumas imagens e distribuí para eles criarem uma notícia. Primeiro que criasse a notícia no caderno. E quando eu fui corrigir esse caderno, eu anotei as palavras, as pérolas que eles fizeram, e coloquei no quadro. Então, alguns deles falaram, esse erro foi meu. Eu falei, se você não falar que o erro foi seu, ninguém vai saber, porque eu não estou falando o nome de ninguém. Então, eles davam risada. Como pode, professor, 8º ano, escrever uma coisa dessa? Então, foi muito divertido colocar no quadro os erros deles. Então, corrigido isso, eu dei um pedaço da notícia que era para eles fazerem sobre bullying e distribuí as imagens. Então, cada um tinha uma imagem, cada 4 tinha uma imagem diferente. Os grupos, que foi os textos entre os grupos para avaliação, de acordo com os critérios e roda de conversa para autoavaliação. Então, foi na hora que eu coloquei os erros grotescos no quadro que nós fizemos a roda de conversa. Então, cada um falava, professora, mas eu não sabia que era assim que se fazia. Professora, isso aí eu sabia como escrevia, mas eu escrevi de outro jeito, não sei por quê. Então, como professora de língua portuguesa, foi muito interessante o jeito da comunicação deles, porque passar a comunicação, eles passaram. Era como tinha que ser, passar a comunicação, porém, com erros grotescos. E o resultado, o estudante percebeu o erro como parte do processo de aprendizagem. Foi uma forma de promover a experimentação e a criatividade, tornando o aprendizado mais envolvente e significativo para eles. Porque eles puderam ver que depois de tantos anos estudando, eles ainda cometem alguns erros que são bárbaros. Então, foi muito bom para eles também. E tem umas evidências aí, eu coloquei aí todo mundo engajado, todo mundo quietinho,
todo mundo fazendo seus textos. Eu fiz algumas fotos e passei para eles também a estética da redação, a estética da notícia, porque sempre, até agora, eles estudando, era para deixar no parágrafo, para fazer o parágrafo, era para fazer um dedinho, colocar um dedinho ali da margem e já podia começar. Então, eu falei para eles, tem um padrão para seguir, existe um padrão para seguir a estética da redação escrita, que é a quarta parte da folha, para começar o parágrafo, que é a linha. Você tem que colocar a linha no seu parágrafo de 4 ou 5 linhas, para 1 ou 2 períodos, cada parágrafo. Então, eles se empenharam o máximo para fazer esse trabalho, e foi muito bom. Foi bom mesmo. Sempre trabalhei assim, com a cultura do erro. Só que com esse 8º ano eu ainda não tinha trabalhado. Então, eles ficaram bastante engajados. Foi fantástico, foi maravilhoso. E, por fim, os resultados é que eles próprios viram seus erros para não cometê-los novamente. Ou seja, eu considero que para o ensino de qualquer língua, seja português, espanhol, a escrita formal é importante. A maneira de falar formalmente é importante. Então, muitas coisas que eles escreviam, de qualquer forma, escreviam na informalidade. Então, foi bom eu passar no quadro para eles. Também a colaboração entre um e outro, que falia, nossa, como que você pôde escrever isso? E pois é, professora, eu não sei como que eu fui escrever isso. Meu Deus do céu, tantos anos já, no 8º ano, né? Tanto tempo estudando, e ainda são capazes de fazer isso. Então, foi maravilhoso, foi muito bom. E trabalhar a cultura do erro e o storytelling. Eu sempre trabalho storytelling também. Então, foi muito bom, professora. Esse foi o meu relato. Parabéns, professora Clarete. Nossa, Obrigada. Bem legal. Eu, como professora de português também, eu sou professora de português, literatura e inglês. Então, E, nossa, é difícil fazer esse trabalho com a criançada. Não é fácil. Difícil falar com eles formalmente, porque você fala formalmente com eles, e eles soltam algumas pérolas que, por exemplo, eles vão no banheiro. Toda hora eu estou corrigindo que eles vão no banheiro. Professora, pode ir no banheiro? Não é no banheiro. Se você falar certo, eu vou deixar você ir. Caso contrário, você vai se sentar. Ah, professora, desculpa, posso ir ao banheiro? Sim, então, é muito bom corrigir. É muito bom. Cultura do erro é bom na fala, no dia a dia, e é bom corrigir também nas redações. Isso mesmo, na escrita deles, principalmente, né? Eu tenho terceiros anos de português que, olha, nós fomos e nós voltemos. Isso mesmo. Vamos continuar nós aqui. Sim. Vamos continuar. Vamos lá. Próximo é o professor Leandro. Diga, prof. Isso sim. Se a senhora quiser colocar para mim, pode ficar à vontade. A senhora, tudo bem, que eu já passei do meio século, apesar que nem diz a Marisa, né? Pequenininha Marisa, né? A minha pele é de peixe, do Silvio Santos. Professora, a senhora pode, só não pode tia. É verdade. É melhor senhora do que tia. Tá bom, Leandro, eu já vou colocar aqui para você. Vamos lá. A gente tem que descontrair um pouco, gente. Porque, nossa Senhora, é muita coisa na cabeça da gente, fechamento de trimestre, né? Sim. É muita loucurada. Muita loucurada. Que já vai chegar aí. Já está indo. Se quiser descer lá embaixo direto no mapinha, pode descer no mapa. Vou colocar em apresentação aqui só para ficar mais
Ok, prof. Obrigado, professor. Então, meu nome é Leandro, né? Leandro Luiz Cordeiro. Alguns aqui a gente já está junto, acho que está na segunda jornada já. Eu trabalho no núcleo de Maringá, né, no Colégio Estadual Jardim Panorama, né? E esse trabalho ele foi desenvolvido com a turma do segundo ano do novo ensino médio, né? Segundo ano D, igual está especificado aí. É um trabalho simples, vai um pouco na contramão de alguns que já apresentaram aqui, que tipo, inovam em várias questões. É um trabalho simples, basicamente é um seminário, que agora a gente chama de sala de aula invertida, né? Em que tipo, eu usei aquela técnica que a gente estudou lá, cada papel conta. Né? Ou seja, é um seminário em que eu apliquei essa outra perspectiva aí para os alunos apresentarem, né? Na realidade, os alunos aplicaram, e no final também eu utilizei uma autoavaliação para ver como que foi o relacionamento entre eles, né? Nessa discussão de quem ia desenvolver cada papel, e também para compreender como que eles desenvolveram essa nova perspectiva, porque muitas vezes acontecia de eu pedir esse tipo de apresentação em que todo mundo falasse, todo mundo expusesse seu ponto de vista sobre um determinado tema. A gente estava trabalhando em sala de aula no período da ditadura militar, então depois de um período introdutório, eu utilizei a temática, né, que a gente estava utilizando junto com a estratégia metodológica. Então, a gente fez o estudo, a apresentação deles era para discutir os atos institucionais. Né? Num total, houveram 17 atos institucionais. A gente, na sala, numa sala grandinha, se formaram mais de 10 grupos de 4 alunos, acho que deu 11 grupos, se eu não me engano, né? E daí cada grupo pegou um ato institucional. A gente dividiu aleatório, à medida que foram se formando os grupos, a gente dividiu, expliquei para eles como que funcionava essa nova perspectiva, essa nova forma aí que a gente ia apresentar, porque até então eu não tinha utilizado. Né? Óbvio que alguns gostaram, porque sempre tem aqueles que não gostam de tipo, apresentar, de falar em público, então, às vezes, não ser o relator para ele era algo positivo, mas também a autoavaliação veio meio que, a intenção minha foi tipo, ver se todo mundo tinha trabalhado, embora a gente discutiu isso também depois da apresentação deles, depois do seminário. Né? Então, a gente trabalhou nessa perspectiva, né? Dessa forma. Em relação aos resultados alcançados, eu achei que foi positivo. De uma forma geral, eles delegaram o papel para quem tinha mais competência dentro de cada área, porque eles também têm preocupação em ganhar nota, né? Eles também estão nessa lógica. Então, em geral, nessa perspectiva, o resultado foi positivo. Óbvio, e também na ideia de sistematização do conhecimento, né, de produção do material que eles iam apresentar, embora eu tenha indicado as rubricas, eu tenha indicado o material que eles iam pesquisar, né, até para não pesquisar coisa errada, mas o processo de criação do que eles iriam falar era uma coisa que eles organizaram. Então, nesse sentido, foi bastante positivo. Óbvio que há a possibilidade de avançar, a questão da linguagem, a forma de se expressar, embora também a gente acaba compreendendo e entendendo, se preocupando mais com o conteúdo do que com a forma, né? Embora aí vai de situação para situação. Né? Então, houve, em relação à reflexão final ali, né? Eu achei que é um tipo de trabalho bem positivo. A gente já faz muitas vezes, só que a gente esbarra muitas vezes. Eu digo, por exemplo, para quem tem aula no novo ensino médio, no tempo, né? Principalmente, você tem 2 aulas, agora história a gente nem tem mais no terceiro ano, né? Diferente de se é linguagem, ou se é exatas ou se é humanas, então a gente condensa muito o conteúdo em pouco tempo, então fica difícil para trabalhar. Então isso amarra, eu acho que amarra um pouco a gente trabalhar dessa forma, né? Mas eu acho que é um tipo de trabalho muito positivo, os alunos gostam, né? Tem um aluno que gosta de falar, tem um aluno que gosta de pesquisar, tem um aluno que gosta de se expressar, então eu acho que é algo bastante positivo, é o que a gente faz, né? Já fazia, continua fazendo, muitas vezes a gente muda o nome, né? Mas a gente continua fazendo trabalho em grupo, metodologia em pares, né? Seminário, sala de aula invertida, mas a gente continua desenvolvendo essa forma de trabalho. Né? No slide de baixo tem algumas fotinhas que eu condensei, professor, eu coloquei junto, embora depois no outro lugar eu tenha colocado o link,
né? Só para mostrar, eles apresentando, a sala também é igual, acho que a professora Roxana falou, acho que não sei se foi a professora Roxana, não, a professora Simone comentou, é uma sala apertada, então a gente tem mais de 40 alunos numa sala, então é difícil organizar ali, aglomerar, e pelo tempo a gente acabou ficando meio amontoadinho. Mas o resultado foi positivo. Ainda não li todas as autoavaliações ainda, comecei, vamos ver. Mas tem alguns relatos interessantes também nos áudios de depoimento que eles coletaram, que estão no trabalho, e que a professora Lucilene vai depois observar. Certinho? Acho que é isso. Mais sucinto. Com certeza. Vou falar uma coisa, prof. Não existe trabalho menos ou mais. Existem trabalhos que a gente coloca tudo que a gente consegue, a nossa criatividade, o nosso esforço, a nossa dedicação. Tem gente, como os alunos, tem mais facilidade, põe foto aqui, põe vídeo ali, põe não sei o quê, põe aquilo. Existe. Mas existem trabalhos que também o professor faz conforme ele tem a turma, ele tem as condições de sala de aula, ele tem a turma toda dele, né? Que número de alunos, tem tudo isso influencia. O dia, né? Porque tem dia que o tempo tá para chover, que os bonitinhos, eles parece que viram os pior que os Minions. Mas bacana, prof, bem bacana o seu trabalho, viu? Parabéns, bem legal. Que é difícil trabalhar com turma grande, viu? Não é fácil, não. Eu tenho umas turmas grandes também e a gente sabe que não é fácil. Mas vamos lá. Agora vamos para o professor Hamilton. O professor Hamilton, ele estava aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ah, sabia que eu vi ele. Prof, você compartilha, por favor? Eu acho que eu vou começar a cobrar, viu? Porque é brincadeira. Compartilhe, sim, prof. Pode ficar tranquilo. Já Obrigado. vou indo aqui já. Abrindo. Vou cobra de agora em diante, hein? Não retroativo. Só a partir de agora, né? Não, essa história tem que ser retroativa, que isso? Negócio de cobrar só de quem é agora? Não. Você ia levar de vantagem, né, prof? Poxa, você já está aí desde a semana passada compartilhando, né? Vai dar um dinheirinho bom, hein? Então, o povo acha que me engana. Então, só porque eu entrei ontem, sabe aquele aluno que entrou ontem? Então, eles acham que me engana. Vai vendo. Vai vendo só. Só um pouquinho aí, prof, que estou compartilhando a tua tela, que você mandou de outro modo para mim. Opa. Não vai dar certo. Eu já tento ajeitar aqui para ficar certinho. O que eu queria com apresentações. Eu vou em outra guia. Porque essa aqui não vai conseguir fazer do jeito que é para fazer. Agora vai dar certo, prof. Só vou passar aqui para chegar lá no... Pronto. Boa noite a todos. Meu nome é Hamilton Kowalski, eu faço parte da equipe diretiva do Colégio Estadual Professor Brasílio Vicente de Castro, no núcleo de Curitiba, na cidade industrial. O meu relato de apresentação é em relação a uma dificuldade que nós temos muito grande na nossa escola. A nossa escola é uma escola inclusiva e nós temos um número bastante grande de alunos neurodivergentes, então, diversos tipos de dificuldades.
Então, o que nós fizemos? Na volta do recesso, em julho, nós conversamos com o pessoal, que são as nossas professoras das salas multifuncionais, para organizar alguma coisa junto com os professores, para que eles possam estar mais familiarizados com as dificuldades que esses diversos alunos têm na escola. Então, nós temos alunos com baixa visão, nós temos alunos cadeirantes, nós temos alunos com diversos tipos de laudos, né? Então, a gente tentou criar uma forma de os nossos professores terem uma noção mais próxima da dificuldade que esses alunos têm. Então, o que a gente fez? Tentar criar um ambiente de cooperação, né? Troca de experiências entre a equipe pedagógica, a direção, né? Os docentes e a sala de recursos. Porque se os professores não têm contato com os professores da sala de recursos, eles não têm como trabalhar de uma forma correta com esses alunos com as dificuldades. Então, temos que ter atividades diferenciadas, avaliações diferenciadas, uma série de trabalhos diferenciados com esses alunos por conta das suas dificuldades. Então, atualizar ou deixar os professores, né, com um pouquinho mais de conhecimento e experiência em relação a esses diversos laudos que a gente recebe na escola. E a cada ano que passa, a gente vem recebendo mais alunos laudados, né? Então, assim, essas dificuldades a todos os anos vão aumentando cada vez mais. Então, a gente tentou fazer alguma coisa que os nossos professores se sentissem um pouquinho mais confortáveis em relação a essas dificuldades e que essa troca de experiências entre a coordenação pedagógica, entre os professores das salas de recursos e os nossos professores, nossos docentes, né, eles tivessem uma interação melhor para poder trabalhar de uma forma melhor. Então, criar um ambiente de cooperação e troca de experiências. A estratégia que nós utilizamos dê nome às etapas, né, e o faturar. Então, a implementação aconteceu no período de estudos e planejamentos, né, na volta do recesso de julho, com os professores, né, os professores da equipe multifuncionais, a equipe pedagógica, a equipe gestora, e aí a gente fez algumas atividades com os professores. Então, nós fizemos, todos os professores estavam sentados em forma de um U, né, e uma brincadeira, assim, de passar um objeto de um professor para o outro sem utilizar as mãos. Então, primeiro, nós utilizamos os pés. Então, era uma bolinha de papel, e aí os professores tinham que passar para o outro aquela bolinha sem utilizar as mãos, só um passando com os pés para o outro, e o outro passando até o final, sem derrubar a bolinha. Depois, nós fizemos com os joelhos, um outro tipo de projeto colocado nos joelhos, e aí o professor vai passando no outro professor, e o professor tem que passar com o joelho para o outro, tudo nessa rodinha. Depois, nós fizemos com uma venda nos olhos. Então, nós pegamos alguns professores que foram aqueles que se tornaram as nossas cobaias, né? E vendamos eles, e o outro professor foi caminhando, levando eles no pátio aqui da escola. Então, nós temos rampa, nós temos escadas, nós temos vários tipos diferentes de relevo dentro da nossa escola. E aí, os professores iam guiando os outros professores que estavam vendados. Então, fizemos, assim, uma espécie de uma brincadeira, mas uma brincadeira com uma finalidade bem bacana, bem interessante, para que aqueles professores que trabalham muito mais próximo desses alunos, né, eles possam ter uma noção, uma ideia melhor de o que fazer e como fazer para que esses alunos possam ter, assim, um aprendizado um pouquinho melhor em relação a todas as suas dificuldades, né? Então, equipe pedagógica, as salas multifuncionais, né, os professores, nós temos 3 salas de manhã e temos 2 salas à tarde. Então, temos as salas de manhã, são os nossos alunos da tarde que vêm no contraturno e participam. E temos 2 salas à tarde, que são alunos de manhã, que participam das salas da tarde. Então, esses alunos com as mais diversas dificuldades, né,
acabam vindo e tem todo o apoio desses professores, e esses professores entram em contato com os professores da turma que esse aluno está, e passam algumas alternativas, algumas ideias de como, que tipo de trabalho, que tipo de avaliação, qual o tipo que ele pode utilizar para aquele aluno, para que ele possa ter um rendimento um pouco melhor, né? Então, foi bem bacana, foi bem interessante, foi uma troca de experiências, assim, bem legal, e uma tira dúvidas, porque muitos professores, apesar de ter os alunos na sala, às vezes não tinham, assim, uma noção bem certinha de como, ou qual a melhor forma de trabalhar com aquele aluno. Aqui as fotos né, a professora vendada e a outra levando na escada, aqui a bolinha de papel que eu falei para vocês, passando com as pernas um para o outro, né? A outra foto ficou bem feinha, acabou não aparecendo, era dos joelhos, foi mais complicada, um monte de gente acabou derrubando o objeto por conta da dificuldade de passar para o outro, né? Então, não podia usar as mãos de forma nenhuma, sempre tentando, assim, deixar o mais complicado possível para o professor ali na hora, para que ele tivesse uma noção mais clara, mais exata da dificuldade que os nossos alunos têm, né, em relação aos seus muitos laudos, enfim. Então, eu achei que foi bastante interessante, os professores acharam muito bacana, muito interessante, porque muitos deles trabalhavam com os alunos, mas, assim, às vezes não tinham o que eu posso fazer para que aquele aluno possa ter, assim, um aprendizado melhor, que ele possa se desenvolver melhor, que ele possa ter uma interação com a turma, porque às vezes ele fica também um pouquinho meio excluído, né? Então tem que haver um trabalho com a sala, com a turma, com os professores, para que esse aluno não fique num cantinho lá excluído, enquanto que os outros possam participar. Nós tivemos aqui na escola, em julho, a nossa festa julina. E essa aluna cadeirante nossa, ela participou do casamento caipira. Ela era uma das participantes do casamento caipira. Então, assim, foi uma forma de colocá-la junto com a turma, fazer ela participar, para ela se sentir que ela participa daquela turma, que ela está presente e que ela faz diferença junto com os outros alunos naquela turma. Então, esse foi o nosso trabalho, prof. Nossa, prof, show de bola! Nossa, prof. Milton. Legal, que eu gostei, que os professores, eles toparam. Não, foi. É muito show. As cobaias foi um pouquinho mais difícil de pegar, tá? Os olhos vendados, porque estavam com medo. Mas aí um levantou, o outro levantou, e daí acabaram indo todos, e a gente fez uma troca daí, enquanto alguns eram os guias, depois a gente inverteu. Aí os guias passaram a ficar vendados e foram dar um passeio pelo pátio também. Então, alguns acabaram tropeçando, alguns, sabe? Mas, assim, tudo dentro da normalidade, né? Então, sempre um do lado levando e mais um do outro lado só acompanhando para que, se acontecesse algum probleminha, pudesse ajudar a segurar para não acontecer de cair ou se machucar. Mas foi bem interessante. Nossa, muito interessante. E é interessante também quando a gente faz uma dinâmica com os adolescentes, mostrando quando a gente fica de idade, o idoso, né? Que você começa a ter dificuldade de raciocínio, dificuldade para andar, dificuldade para, enfim, para se movimentar, até para comer, né? E conversar. É interessante quando a gente faz essa dinâmica. Nossa, show de bola. Parabéns, prof. Obrigado. Bem legal. Então, a gente continuando, vamos lá para a Rose Claire. Eu ouvi a dona Rose Claire aí. Boa noite. Eu tive um problema, professora. Eu, sem querer, excluí a minha apresentação. Misericórdia. Pois é. Daí, eu trabalho, né? Daí a apresentação eu acabei excluindo. Mas eu vou explicar o trabalho. Mas a sua apresentação... Você chegou a enviar, Rosicler? Chegou? Não, eu fiz tudo, só que daí eu fui excluir o que não precisava mandar e acabei excluindo ele junto. Mas você excluiu tudo daí? Não, como assim, tudo? Você excluiu o trabalho inteiro? Não, eu excluí essa parte da apresentação que... Ah, só. Ah, eu tô vendo aqui. Tá vendo?
esse resumo, né? Eu excluí o resumo, porque eu fui tirando os quadros que não precisava e ele entrou junto. Não tem problema, não. Pode ir falando. Você tem como... Você quer que coloque? Eu estou no celular, mas você pode compartilhar para mim? Isso, faz favor. As partes... mais enrolada não podia ser. O professor Hamilton não é idoso ainda, não. Posso ir falando? Pode ir falando. Tá. O meu trabalho é sobre... Eu trabalho na sala de recurso, né? Sou da Escola Militar Epaminondas, em Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho na sala de recurso e fiz uma implementação com um aluno do 2º ano autista, né? Ele tinha que mostrar um trabalho na disciplina de biologia sobre produtos fitoterápicos. Então, foi realizado com ele um aromatizador de ervas. Então, a gente trabalhou, deu 7 ervas. Eu expliquei cada erva para ele primeiro, porque ele fez esse trabalho na sala de recurso e na sala de aula ele só levou o produto pronto. Mas ele explicou como foi feito, né? Para a professora da disciplina. Então, comigo, eu expliquei cada erva para ele. Ele fez sozinho todo o processo, né? Então, a gente foi eu e a professora Paia dele junto. Então, nós ajudamos ele com os produtos, colocamos todos os produtos na mesa e fomos falando passo a passo para ele ir fazendo, né? Eu estou falando, senhor, não estou lendo ali. E ele foi fazendo, eu achei muito interessante por ser um aluno autista e ele é muito resistente. Então, ele gosta só de coisa de computador. Jogos, computador, tudo que for no computador é com ele. Fora isso, ele não quer fazer. Então, ele é bem resistente com outras atividades. E ali não. Ali, lógico, no princípio não queria, mas depois a gente foi falando aos poucos, né? A gente teve 2 aulas para isso durante o atendimento. Ele foi fazendo e no final queria saber quanto que ele podia vender, qual que era o preço. Então ele achou bem interessante. E ele foi fazendo. Então a gente separou óleo essencial, expliquei para ele qual que era o óleo, para que servia, as ervas. Daí ele já foi comentando que a avó dele tinha, que ele tinha em casa, que ele conhecia tal erva. Então, foi bem interessante que ele participou também, por ser um menino mais retraído, né? Ele não é muito de conversar. Então, a única coisa que chama mais atenção dele é a parte da tecnologia mesmo. Então, para conversar, assim, ele já não é muito. E ali não, ali ele participou, ele fez sozinho, até aparece ali algumas fotos. Eu tirei mais fotos, mas não acabei não mandando. Mas ele participou de todas as etapas sozinho. Então, achei, para mim, como eu conheço ele, eu achei bem interessante, porque ele conseguiu desenvolver uma atividade praticamente sozinho, né? E mesmo sendo resistente, né? Que eu, talvez, na sala de aula, se ele fosse fazer no meio de todos os alunos, ele não conseguiria fazer, com certeza. Mas ali, como foi um ambiente mais propício para ele, né, que ele conhece, ele foi fazendo. Então, e no final ele acabou se empolgando, levou, então ele encheu o frasquinho, né, de aromatizador, aqueles de espirrar, e daí ele levou para casa, e daí ficou faceiro, contou para a mãe, né, mandamos as fotos para a mãe, então foi bastante participativo. Eu acho que para a gente que trabalha com eles, conhece, né, sabe o limite, sabe que a gente consegue um dia, no outro a gente não vai conseguir a mesma coisa. Então, para a gente esse trabalho para mim foi bem satisfatório, bem... Isso porque eu trabalho também, né, eu também trabalho com aromatizadores e tal, de ambiente, então eu acho que ficou mais fácil de eu lidar com ele. Parabéns, professora Rosicler, nossa... Que bom que ele conseguiu, né? É uma vitória, né? Para ele, né? Nossa, bem. E daí depois, no dia que era para apresentar, né? Cada aluno era para levar
o que produziu, né? Ele levou o frasco dele, espirrou, mostrou para a professora, contou como ele fez. Então, isso que a Paê, né, que me relatou. Então, ele foi um trabalho bem produtivo, né? Principalmente para um autista Sim, como ele é, né? muito. Ele é bem interpessoal, né? Isso. Bem introvertido, né? É, Dá para ver até pelo jeito dele, assim. E quando ele não quer fazer. Então, eu achei ali, quando a gente conseguiu fazer, foi bem produtivo para a gente. Para ele, como pessoa, é muito bom, né? E para prof, né? A gente fica com o coraçãozinho bem quentinho, não, e ele né? ficou parceiro, porque ele chegou com o frasco dele, mostrou, contou como que fez, tudo. Então, foi muito bonito. Você achou já. Então, tá bom, prof, muito bem. Então, vamos lá para a professora Ana Paula. A Ana Paula, ela estava por aí, que ela não está muito bem hoje. Cadê? Prof. Ana Paula Sony. Saiu. Cadê a prof. Ana Paula Sony? Sou eu, prof. Eu já apresentei meu trabalho na semana passada. Ah, é verdade. Eita, que beleza. Então é a Fran. Cadê a Fran, sim? Eu tô aqui. Eu vou, para você não me cobrar, prof, eu vou apresentar, tá? Senão eu vou ter que pagar. Deixa eu colocar aqui. Essa foi esperta, viu, prof? Leandro, Vê se aparece aí, pessoal. Eu não sei, tá aparecendo aí? Entrando. Tá apresentando. Eu vou ser bem breve, assim, gente. Eu vou até colocar lá no outro, lá de baixo, naquele geralzão. Eu já tinha colocado aqui a foto. Eu já tinha falado rapidinho do que era o trabalho semana passada. Eu faço, desde o ano passado que eu tive um probleminha ali de rendimento no primeiro ano, pelo próprio conteúdo, deixa eu ver onde que está aqui, pelo próprio conteúdo que eu trabalho bioquímica, com os meus alunos ali de primeiro ano, bioquímica é um conteúdo difícil. Então, na verdade, não sei se dá para ver aqui, acho que vocês aumentarem até, não vou, deixa eu ver aqui, ver se consigo aumentar um pouquinho a tela, não dá. Mas, assim, bioquímica é um conteúdo um pouquinho difícil para os alunos, porque ele envolve biologia e a química. Então, e eles são um pouco imaturos, assim, pela complexidade do conteúdo. Então, desde o ano passado, eu resolvi propor, assim, atividades paralelas para eles. Como a biologia é 2 conteúdos, então eu não tenho muito tempo de fazer exercícios com eles em sala de aula. E aí eu propus, então, o que eu chamo para eles de desafio, assim. Eu normalmente coloco ali no Classroom um vídeo com um determinado tópico, por exemplo, carboidrato, depois no desafio 2, lipídio, no desafio 3, proteína, e assim por diante. E aí eu faço 4 perguntinhas direcionadas em cima desse vídeo. É um vídeo do YouTube, não foi o que eu gravo, é um dos professores ali que eu pego. E também ele fica como um material de reforço. Então, na verdade, esse aluno é uma aula, tipo aula invertida, porque normalmente eu passo antes de eu trabalhar esse conteúdo. O aluno, geralmente são vídeos bem curtinhos, assim, 10, 15 minutos, porque a gente sabe que eles não ficam muito tempo assistindo, assim, né, se for muito longo. E são 4 perguntinhas, então também não é muito extenso, porque de repente eles ficam desestimulados. E aí, esse é o mecanismo que eu encontrei para fazer com que eles chegassem com algum pré-requisito já para a aula, né? E o total dos desafios ele tem uma pontuação. Eu faço ali valendo 2 décimos cada um e 1 ponto todos eles. E eu aviso, inclusive, que é um material de apoio para estudo das provas. O ano passado, eu consegui fazer gamificação em todos os desafios que eu fiz. Esse trimestre não consegui, por causa que teve greve, e aí teve semana cultural na minha escola, e teve férias no meio, eu não consegui. Mas eu vejo que quando eu faço normalmente os desafios e depois eu faço um jogo, uma gamificação em cima dessa atividade. Nesse caso, eu consegui fazer uma delas, que foi o Kahoot. Então, o Kahoot, assim, eles tinham que fazer o desafio, eles tinham que apresentar o desafio como equipe, todo mundo, e aí eles tinham que responder, mas sem olhar o caderno. E daí, quem tivesse uma melhor pontuação, assim, ganhava um prêmiozinho. Então, também é uma atividade de engajamento, né, um processo de gamificação ali, junto com uma aula invertida, né, aí das metodologias ativas.
E eu percebi desde o ano passado, na verdade, que os alunos acabam se engajando mais, porque quando a gente gamifica a aula ou faz uma atividade diferente, como os professores propuseram ali, a gente acaba engajando mais mesmo do que a aula tradicional. Então, eu gosto, não consegui fazer esse ano como eu gostaria de fazer, mas de repente no último trimestre eu consiga. E depois, com um mecanismo assim deles, para eles me darem um feedback, eu fiz umas 4 perguntinhas de autoavaliação ali no Google Classroom para falar sobre como que eles, se os vídeos eram muito difíceis para eles fazerem a atividade, se eles eram responsáveis ali pela execução das atividades, e aí dá um parecer, inclusive para o próximo trimestre, ou talvez para o próximo ano, como direcionar as atividades. Então, o aluno acaba fazendo autoavaliação também, e eu ainda tenho que conversar com eles, porque a gente está fechando o trimestre agora, essa semana, né? Finalmente, então não consegui fazer o feedback desse questionário deles ainda com eles, com as turmas que eu tenho. Eu tenho 5 primeiros anos, tá? Eu sou de Curitiba, meu colégio é Teotônio Vilela e meu nome é Francine. Tá bom, professora? Joia, Francine. Parabéns pela dedicação, porque o bicho-papão, para mim, sou de humanas, maravilhoso. Nossa, muito legal. Gente, então é o seguinte. Mais alguém? Não, acabou, né? Não, acabou. Então, seguinte, só dando um recadinho, mas depois eu coloco lá no nosso o grupo, que a próxima jornada começa as inscrições dia 12/9, a partir das 9 horas da manhã, tá? E vai até o dia 17. Então, do 12 a 17/9, inicia dia 12 às 9 e acaba dia 17 às 17 horas. Dia 17 horas. E assim, também quero falar mais um recadinho do curso de inglês que vai ter para todos os professores que quiserem fazer a terceira jornada, só que fazer em inglês. É inglês com o professor nativo, tá? Então, para quem gosta e quiser aperfeiçoar e um dia também que se aposente, queira passear, pode ir, que é interessante. Diga, Leandro. Eu já faço, eu me inscrevi esse ano e deu certo, eu estou fazendo. Só que, óbvio, quase no iniciante ali, no básico ali, né? Mas eu já faço, é bem legal. Muitos filipinos. É bem interessante. Fala, prof. Oi, prof. Isabelle. Isabelle. Isaura. Oi. Não, eu só quero complementar que eu sou de inglês, né? Então, eu já fiz essas plataformas estudando com nativos. É muito interessante, você faz um teste com o próprio nativo e ele que vai designar você em qual nível você vai começar. É bem legal, eu achei muito válido, a qualidade do curso é muito séria, muito comprometida, muito boa, e o meu inglês aperfeiçoou bastante. Você conversa com os nativos diretamente, uns 40 minutos, mais ou menos, de aula. Você pode fazer em grupo também, se você quiser. Eu, particularmente, gosto de única, né? Sozinho, solo. Mas é muito válido, né? Eu acho bem bacana, tá? É bem interessante mesmo. Eu também sou professora de inglês, já fiz vários, muito bom. Diga, Isabelle. Oi, prof, qual é o nome? É nesse curso de formadores da etapa 3, qual é o nome do curso? De língua inglesa, peraí que eu já vejo aqui, só um pouquinho. Mas assim, eu que sou de língua portuguesa, meu padrão é de português, não tem problema eu fazer o de inglês. Nem de nenhuma forma. Não é que eles abriram agora, professora Lucilene, porque antes era só direcionado aos professores de inglês. Não, agora, sim. Não, agora eles abriram para todos. E isso que ela está perguntando, que agora podem fazer desenvolvimento e fluência na língua inglesa. Peraí, que eu vou anotar, professora, só um minutinho. Vai ter lá no Docs. Mas é que eu vou esquecer. Mas é só repete, por favor. Desenvolvimento. Tá. Eu vou ver se... Tá.
desenvolvimento da língua inglesa Tá. das plataformas. Da língua inglesa nas plataformas? Isso, é porque, na realidade, assim, ele vai utilizar, ele vai também trabalhar as plataformas, sabe? Da língua, como língua inglesa também. Tá. Não o inglês Paraná, não é isso, tá? Tá, mas mesmo, então, tá. Desenvolvimento da influência na língua inglesa com a plataforma do inglês. Tá? Na plataforma do inglês. Mas aí tem Isso. essa aula com nativo. Isso, com aula com nativo. Isso mesmo. É tipo um Cambly da vida. Isso. Tá bom, então, professora. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, seguinte, pessoal, concluímos a nossa etapa. Gratidão, tá? Porque vocês me receberam muito bem. Força aí que me deram, né? Porque eu estou iniciando nessa minha nova jornada. E espero que, de repente, quem sabe, vocês venham fazer comigo a jornada inteira, 3. Nunca sabemos. Mas eu estou à disposição para vocês, quem quiser vir. Porque agora, né, que eu me tornei formadora, vou ficar. Minha pedagoga não gostou muito, mas tudo bem. Mas, então, vamos fazer uma fotinho de vocês, maravilhosos, porque eu quero, já que eu adotei meus formandos, né, que concluíram o curso, eu quero fazer uma homenagem bem bonitinha lá para vocês, que é surpresa. Então, vamos abrir a fotinho, bem bonitinha, para a nossa última foto do nosso encontro. Todo mundo bonito, sorrindo. Isso. Beleza, gente. Ó, gratidão. Obrigada, viu, gente? E estamos aí. Que precisar, tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Tudo boa bom para noite. vocês? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Agradeço, professora Lucilene. Obrigado, até mais. Boa sorte aí na nova caminhada. Tchau, tchau. Tchau, colegas, tudo de bom. Tchau, pessoal, até mais, tudo de bom para vocês. Obrigado, professor.